Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão de geometria analítica que caiu no vestibular da UNB, Universidade de Brasília. Vamos lá? Muito bem. A nossa questão, ela começa já com um gráfico, né, do plano cartesiano e uma tabela. O enunciado da questão diz o seguinte: no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x, o, y, mostrado acima, estão representados esquematicamente os pontos P1, P2 e P9, correspondentes aos países da Costa Rica, Honduras e Panamá, respectivamente, e os pontos P3 a P8, correspondente às ilhas fictícias onde se desenvolve a trama de Jurassic Park. A tabela mostra as coordenadas desses pontos. No sistema, cada ponto x ou y está identificado com um número complexo, z igual a x mais iy, em que i é a unidade complexa imaginária. Os pontos pk, com 1 menor ou igual a k, que é menor ou igual a 9, corresponde aos números complexos zk, que representam as ilhas e os países. Então, nós temos o seguinte: aqui no nosso plano cartesiano estão destacados alguns pontos. E o ponto P1, P2 e P9, aqui embaixo, eles correspondem, respectivamente, aos países de Costa Rica, Honduras e Panamá. E aqui embaixo, nós temos uma tabela indicando as coordenadas de todos os pontos, desde o ponto P1 ao ponto P9. Vamos prosseguir com a questão. A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes. Então, vamos ao primeiro item. O primeiro item diz o seguinte: na equação da reta que passa pela Costa Rica e por Matáceros, o coeficiente angular é inferior a 1/2. É uma questão para marcar certo ou errado. Então, olha só. Primeiramente, vamos analisar aqui o nosso plano cartesiano e a tabela. Ele fala o seguinte, que na equação da reta que passa pela Costa Rica e por Matáceros. Primeiramente, vamos ver aqui a coordenada aqui da Costa Rica. Na tabela, nós vemos aqui ó, que a Costa Rica é representada pelo ponto P1 e corresponde a coordenadas 5 e 3. Então, nós temos aqui ó, o ponto P1, né? E as coordenadas dela é 5 aqui em x e 3 em y. A outra coordenada é da ilha Matáceros. Lembrando que isso aqui são ilhas fictícias, tá bom? E na tabela diz que Matáceros corresponde ao ponto P4, de coordenadas -7 e -2. O ponto P4 está aqui, ó. E ele é representado ó, por -7 em x e -2 em y. E assim, nós podemos traçar uma reta que passa aí por esses dois pontos. Está aí representada a nossa reta. Muito bem. Ele fala o seguinte, que na equação da reta que passa por esses dois pontos, né, Costa Rica e Matáceros, ele diz que o coeficiente angular é inferior a 1/2.
o coeficiente angular é esse ângulo de abertura aqui, ó, né? O ângulo correspondente a essa abertura da reta com o eixo X. Então, olha só, para início de conversa, nem precisa de nós sabermos aqui a equação da reta, né? Eu tendo aqui as coordenadas dos dois pontos P1 e P4, dá para me calcular o coeficiente angular. Então, vamos à solução aí da nossa questão. Primeiramente, nós temos aí os pontos P1, 5 e 3, correspondente à ilha de Costa Rica, e o ponto P4, correspondente à ilha Matácero. Como nós temos aqui os dois pontos, não precisa de nós sabermos a equação da reta. Basta eu jogar na fórmula aqui do coeficiente angular. M igual a ΔY sobre ΔX. O ΔY vai ser a diferença das coordenadas aqui de y, ou seja, menos 2 menos 3. E o ΔX será a diferença das coordenadas do x, menos 7 e menos 5. Então, ele vai ficar dessa forma. Menos 2 e menos 3, e menos 7, menos aqui da fórmula, né? E o 5 daqui do ponto P1. Se eu subtrair menos 2 e menos 3, nós vamos ter menos 5. E se eu subtrair menos 7 e menos 5, nós vamos ter menos 12. Então, o ponto M, né, o coeficiente angular, seria menos 5 sobre menos 12. Fazendo o jogo de sinal aqui, né, menos e menos dá mais, então o nosso coeficiente angular vai ser 5 sobre 12. O que acontece? Na questão ele fala, o coeficiente angular é inferior a 1/2. 1/2 seria 0,5. Ok? E se eu dividir 5 por 12, nós vamos obter algo em torno de 0,41 aproximadamente. Então, nós temos o seguinte, que 5 sobre 12 é menor do que 1/2. Ou seja, ele é inferior, o coeficiente angular é inferior a 1/2, como está afirmando aqui na nossa questão. Isso significa que essa questão está correta. O segundo item dessa questão diz o seguinte, que o ponto de coordenadas 1 e menos 1 está sobre a reta que passa por Honduras e pela ilha Sorna. Então, nós vamos analisar mais uma vez aqui o gráfico e a tabela dado aqui pela questão. Primeiro, nós vamos traçar a reta que passa por Honduras e pela ilha Sorna. Honduras, a coordenada aqui de Honduras é o ponto P2. Honduras está localizada aqui, ó, no ponto P2. E suas coordenadas são 6 e 6. Agora, a ilha Sorna, vamos olhar aqui na tabela. A ilha Sorna, ela corresponde ao ponto P6. Olha aqui, ó, ilha Sorna, P6. P6 está aqui, ó. E a sua coordenada é menos 6 e menos 6. Traçando a reta, ela vai ficar dessa forma. Muito bem, vamos lá à solução dessa questão. Primeiramente, ele diz que o ponto de coordenada 1 e menos 1. Esse ponto está sobre a reta, né? É o que diz, é o que afirma aqui essa questão. E logo, nós já podemos observar que isso é falso. Por quê?
Porque pelas coordenadas aqui de Honduras e da Ilha Sorna, nós percebemos que essa reta ela corresponde à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, as suas coordenadas, tanto do x quanto do y, são iguais. A coordenada de Honduras é 6 e 6. E a coordenada da Ilha Sorna, do ponto 6, é menos 6 e menos 6. Ou seja, eles são iguais, né? Tanto no x quanto no y. E aqui, no ponto, né, oferecido aqui pela questão, ele pede para analisar o ponto 1 e menos 1. Esse ponto, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Ele ia ficar aqui no quarto quadrante, né? E como nós percebemos, é um ponto fora da reta. Então, essa era uma forma de analisar essa questão. Mas vamos fazer os cálculos que comprovem essa teoria, né? Essa afirmação nossa. Primeiramente, vamos pegar o ponto 2, que seria o ponto aqui, 6 e 6. O ponto P6, menos 6 e menos 6. E o ponto em questão, o que eu vou chamar de PK, 1 e menos 1. Para sabermos se ele pertence a essa reta, basta nós jogarmos esses 3 pontos no determinante. Se o determinante for igual a 0, quer dizer que esses pontos estão na mesma reta, ou seja, eles estão alinhados e eles são colineares. Agora, se o determinante for um número diferente de 0, significa que o ponto 1 e menos 1 não pertence a essa reta. Então, vamos aos cálculos. Primeiramente, vamos analisar as diagonais secundárias. Multiplicando essa primeira diagonal, 1 vezes menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Como eu troco o sinal, ele vai ficar mais 6. A segunda, nós temos 6 vezes 1 vezes menos 1. Mais uma vez vai dar menos 6, trocando o sinal, fica mais 6. A terceira, nós temos 6 vezes menos 6 vezes 1. Isso vai dar menos 36. Trocando o sinal, fica mais 36. Agora as diagonais principais. Nós temos aqui na primeira diagonal 6 vezes menos 6 vezes 1. Isso vai dar menos 36. Lembrando que as diagonais principais nós mantemos o sinal. A segunda diagonal vai ficar 6 vezes 1 vezes 1, vai dar mais 6. E a terceira, 1 vezes menos 6 vezes menos 1, também vai dar mais 6. Primeiramente, nós já podemos cortar aqui, ó, o mais 36 e o menos 36. Somando todos os outros resultados, nós temos 6 mais 6 dá 12, mais 6 dá 18, com mais 6 vai dar 24. Como nós observamos aí, deu um valor diferente de 0. Isso significa que este ponto, 1 em x e menos 1 em y, não se encontra sobre a reta que passa por Honduras e pela Ilha Sorna. O que significa que essa questão ela é errada, é uma questão falsa. Terceiro item. A reta que passa pela ilha Nublar e pelo Panamá é paralela à reta de equação 5x mais 12y igual a 39. Mais uma vez, vamos analisar aqui o gráfico e a tabela e ver onde se localiza essa reta, qual é a posição dessa reta. Ele diz que a reta passa pela ilha Nublar, corresponde ao ponto P3. O P3 está aqui, ó. Cadê? P3 está aqui. E as coordenadas dele é menos 2
e 2. Menos 2 em x, 2 em y. E ele fala também que ela passa pelo Panamá. O Panamá corresponde ao ponto P9 de coordenadas 10 e menos 3. Ponto P9 de coordenadas 10 e menos 3. Então, está aí a reta. Ele quer saber se essa reta aqui, ela é paralela a esta reta aqui, de equação, a essa reta de equação 5x mais 12y igual a 39. Então, primeiramente, nós vamos escrever essa reta na sua forma reduzida. E ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou isolar o y e passar o 5x para o outro lado, com o sinal trocado, e o 12 aqui do y dividindo. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Y é igual a menos 5 dozeavos de x mais 39 dozeavos. Nós percebemos aqui ó, que eu posso simplificar esse número aqui por 3, né? Dividindo 39 por 3, nós vamos obter 13. E 12 por 3, nós vamos obter 4. Então, 13 quartos. Mas não tem necessidade de simplificar. Ok? Pode deixar ela dessa mesma forma. Vamos continuar. Então, nós temos o seguinte. Nós temos o ponto P3, menos 2 e 12, menos 2 e 2, correspondente à Ilha Nublar, e o ponto P9, correspondente ao Panamá, de coordenada 10 e menos 3. O que nós vamos fazer? Vamos jogar na fórmulazinha do coeficiente angular, mais uma vez. Lembrando que o ΔY é a diferença entre as coordenadas y, né, as ordenadas, e o x é a diferença entre as abscissas dos pontos. Vamos lá. O ΔY nós vamos fazer menos 3 menos o 2. E o ΔX nós vamos fazer 10 menos, e o menos aqui dá mais, então 10 mais 2. O que acontece? Ela vai ficar dessa forma. M é igual a menos 3 menos 2 sobre 10 mais 2. Menos 3 menos 2 dá menos 5. E 10 mais 2 dá 12. Então, o coeficiente angular é menos 5 sobre 12. Observe o seguinte, que para que essas retas sejam paralelas, como ela está afirmando aqui, basta que essa equação tenha o mesmo coeficiente angular. E o coeficiente angular da primeira reta está aqui, ó. Né? É menos 5 sobre 12. E nós acabamos de calcular o coeficiente angular da reta que passa pelo Panamá e pela Ilha Sorna, que é exatamente menos 5 sobre 12. Isso significa que essas retas são paralelas. Só que nós temos dois tipos de retas paralelas. Nós temos a reta paralela distintas, onde nenhum dos pontos vão se coincidir, e as paralelas coincidentes, que vai passar exatamente em cima dessa reta aqui do nosso gráfico, dessa reta vermelha. Ou seja, nas paralelas coincidentes, todos os pontos coincidem. Para a nossa questão, só aqui já está de bom tamanho. Por quê? Porque a questão aqui, ela não pede, ela não quer saber se as retas são paralelas distintas ou coincidentes. Né? Basta que elas sejam paralelas. E isso nós já vimos aqui, ó. Para ser paralela, basta que elas tenham o mesmo coeficiente angular. E foi o que nós calculamos. Nós vimos aqui que ela tem exatamente o mesmo coeficiente angular. Mas nós vamos prosseguir um pouquinho mais nessa questão. A questão já está resolvida. Nós sabemos que elas são paralelas.
Só que vamos observar o seguinte. Jogando esses pontos aqui na fórmula, né, para nós encontrarmos a equação, olha o que é interessante, olha o que nós vamos descobrir. Aqui, ó, no lugar do y0 e do x0, eu vou jogar a coordenada aqui do ponto 3, né? Nós vamos obter uma equação. Vamos ver qual é essa equação. O que é a equação dessa reta, né, que passa aqui pela Ilha Nublar e pelo Panamá, nos diz além disso, além do que nós já calculamos. Se eu pegar no ponto aqui y0, jogar o 2 e no lugar do x0 jogar o menos 2, a nossa equação vai ficar da seguinte forma. Y menos 2 igual a m, que é o coeficiente angular que nós acabamos de calcular, menos 5/12, vezes x mais 2, menos da forma, com menos aqui do ponto, né, da abscissa, do ponto 3, vai dar mais. Fazendo os cálculos, nós vamos obter o seguinte. Y é igual a menos 5/12 de x, que nós obtemos aqui, ó, fazendo a multiplicação aqui na propriedade distributiva. 5 vezes x dá 5x e 5 vezes 2 dá 10. E o menos 2 aqui, do y menos 2, nós passamos para o segundo membro positivo. Então, ela fica y é igual a menos 5/12 de x menos 10/12 mais 2. Essas duas frações aqui, ó, esses dois números aqui, nós podemos somar, né, esses números, somar ou subtrair, né, sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do maior. Fazendo isso, nós vamos obter menos 5/12 de x mais 14/12. Só lembrando aqui, para quem não se lembra como que resolve na adição ou subtração de fração, nós colocamos um aqui, tiramos o MMC, que vai dar 12, né? 12. Aqui, divide pelo de baixo, pelo denominador, e multiplica pelo numerador, nós vamos fazer 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 10 vai dar menos 10. E 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, mais 24. Subtraindo, né, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 24 menos 10 dá 14, e o sinal conserva o sinal do 24, que é positivo. Então, 14/12. E aqui nós podemos simplificar. Fazendo essa simplificação aqui, ó, fazendo essa simplificação, nós vamos ter, dividindo por 2, né, nós vamos ter 14 dividido por 2, vai dar 7, e 12 dividido por 2 vai dar 6, o que nos leva à seguinte equação. Y é igual a menos 5/12 de x mais 7/6. O que isso significa? Significa que, se nós observarmos as duas equações aqui, ó, nós temos coeficientes angulares iguais. Isso significa o quê? Que as retas são paralelas, porém, nós temos coeficientes lineares diferentes. Aqui, ó, nós temos 13/4 ou 39/12, e aqui, na equação que nós acabamos de calcular, nós temos 7/6 ou 14/12, ou seja, o coeficiente linear aqui é totalmente diferente. Isso significa o quê? Que elas são paralelas, mas elas são distintas. E essa reta ela vai passar mais ou menos ali, ó. Observa lá o gráfico, ó.
seria essa reta azul, né? Ou seja, elas estão totalmente separadas uma da outra. O que significa aqui? Como nós vimos, a questão afirma que elas são paralelas. Isso significa o quê? Como os coeficientes angulares são idênticos, significa que essa questão está correta. Vamos ao item número 4. A reta que passa pela Costa Rica e pelo Panamá e a reta que passa pelas ilhas Nublar e Tacano são ortogonais entre si. Vamos mais uma vez analisar aqui o plano cartesiano e a tabela fornecida pela questão. Então, ela diz, ó, a reta que passa pela Costa Rica e pelo Panamá. Nós vemos aqui na tabela que Costa Rica está representada pelo ponto P1, que está aqui, e o Panamá está representado pelo ponto P9, que está bem aqui, no quarto quadrante. Traçando as retas, está aí. E eu vou chamar essa reta de reta R. Agora, vamos traçar a reta que passa pelas ilhas Nublar e Tacano. Ilha Nublar, representada aqui no ponto P3. P3 está aqui ó, no segundo quadrante. E a ilha Tacano está aqui no ponto P7. P7 está aqui. Vamos traçar a reta. Aí. E essa reta, eu vou chamar ela de reta S. O que acontece? O item, ele está afirmando que essas duas retas que nós vemos aí no plano cartesiano, elas são ortogonais entre si. O que quer dizer ortogonais entre si? Significa que essas duas retas, elas vão formar no ponto de cruzamento, né? Se eu prolongar essas retas aqui, ó, elas vão se encontrar em um ponto e assim formar um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Como que nós vamos descobrir se essas duas retas são perpendiculares ou não? Vamos observar o seguinte, ó. Para que duas retas R e S sejam perpendiculares entre si, né, elas vão ser perpendiculares entre si, se e somente se o coeficiente angular de S, que seria essa reta vermelha, for igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra reta, né, da reta R, que seria essa reta aqui de verde. Ou, para facilitar ainda mais o nosso cálculo, as duas retas R e S serão perpendiculares se e somente se o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S for igual a menos 1. Então, nós vamos usar essa segunda definição aqui. Ó. Nós vamos calcular o coeficiente angular das duas, né, das duas retas, multiplicar e descobrir se ele der menos 1, quer dizer que essas duas retas formam um ângulo de 90 graus. Se der um número diferente de menos 1, quer dizer que essas duas retas elas não serão perpendiculares. Vamos calcular primeiramente o coeficiente angular da reta R, essa reta de verde. O ponto P1 está representado aqui, né? De coordenadas, segundo a nossa tabela, 5 e 3. E o ponto P9, coordenadas, também segundo a tabela, 10 e menos 3. Assim, nós vamos jogar na fórmula aqui do coeficiente angular, m de r igual a ΔY sobre ΔX, e fazendo menos 3 aqui, menos o 3 aqui do ponto P1, nós vamos encontrar menos 6. E o ΔX será 10 menos 5.
Então, ela vai ficar da seguinte forma. M de R é igual a menos 3 sobre 10 menos 5. Menos 3 vai dar menos 6 e 10 menos 5 dá 5. Então, o coeficiente angular de R, da reta R, essa reta aqui de verde, será menos 6 quintos. Agora, nós vamos calcular o coeficiente angular da reta S, essa reta de vermelho. Primeiro, vamos às coordenadas dos pontos P3, que é menos 2 e 2, e o ponto P7, que é menos 5 e menos 7. Jogando mais uma vez na fórmula aqui do coeficiente angular, m de S é igual a ΔY sobre ΔX, onde ΔY vai ser menos 7 menos 2, e o ΔX vai ficar menos 5 mais 2. Então, ela vai ficar da seguinte forma. M de S é igual a menos 7 menos 2, vai dar menos 9, sobre menos 5 mais 2, que vai dar menos 3. Fazendo a divisão de menos 9 por menos 3, nós encontramos o coeficiente angular de S, que será igual a 3. Agora, falta apenas multiplicar. Lembrando que, se o resultado der menos 1, significa que elas são ortogonais entre si. Elas vão formar um ângulo de 90 graus, sendo assim, retas perpendiculares. Vamos lá. M de R vezes M de S vai ser igual a menos 6 quintos vezes 3. Colocando o 1 aqui embaixo, no denominador aqui do 3, nós encontramos o que? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, 6 vezes 3 dá 18, e 5 vezes 1 dá 5. Ou seja, M de R vezes M de S é igual a menos 18 quintos. Como não deu menos 1, significa o quê? Significa que essas retas elas são apenas concorrentes, elas não formam ângulo de 90 graus, significando que esse item está errado. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Deixe aí o seu like para ajudar o nosso canal e também o seu comentário. Até o próximo vídeo.